Seja muito bem-vinda ao Mulheres Conscientes. Aqui é um espaço de escuta, de presença e de reconexão com a essência feminina. E essa é a nossa nova temporada, Caminhos do Despertar. Aqui nós recebemos mulheres reais, com histórias diferentes e trajetórias de autoconhecimento. Porque cada mulher tem o seu próprio processo, mas os sentimentos que surgem nele, verdade, liberdade e reconexão, são universais. E eu já convido você também a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e continuar com a gente, curtindo. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Hoje a gente está com a Nádia, que veio contar a linda história de vida dela e também o processo de despertar. E eu quero dar as boas-vindas, agradecer por você aceitar o convite e estar aqui com a gente nesse momento de troca, de consciência, de entender, né, melhor os motivos da vida, a vida como um todo. Seja muito bem-vinda, Ná. Gratidão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma das minhas manifestações para 2026 participar, né, de um podcast, então gratidão por vocês fazerem parte desse momento também na minha vida. E é exatamente isso, né? Mulheres que levantam mulheres, mulheres que despertam mulheres. Essa é a nossa missão e é uma verdade que eu acredito também. Com certeza. Eu quero começar, Ana, pedindo para você se apresentar. Quem é você? Como você se define hoje, né? Porque a gente muda. Pois é, e eu como uma geminiana nata, né, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, mudo o tempo todo. Eu sou Nádia, tenho 33 anos, nascida no interior do Rio de Janeiro, de uma família super conservadora, minha família é super evangélica, eu sou filha adotiva, então tive ali alguns rolês, vamos dizer assim, na maternidade, profundos, que me fizeram crescer, assim, com muita vontade de viver coisas diferentes. A minha família sempre foi uma família muito simples e eu sempre busquei, através do meu trabalho, que eu fui manicure por 15 anos, metade da minha vida eu fiz unhas, ter a minha independência. Então, eu me defino assim como uma bruxa, né? Porque a bruxaria, para mim, ela define muito essa questão da liberdade e como também uma amante apaixonada pelos ciganos. Então, hoje eu sou uma bruxa cigana, estou aqui como uma bruxa cigana, fazendo aí o meu melhor e ajudando as pessoas através das cartas e das magias, que foi assim, foi o que me abraçou, né? O que me move hoje na vida profissional. E você falando isso, eu lembro quando a gente se conheceu, né, na mentoria. E você, assim, diferente das outras, já tinha um caminhar, né, nesse mundo holístico, né, na vida terapêutica. E aí, a gente já percebia, né, o quão forte era a sua intuição, o quanto você estava ligado a isso, mas ainda tinha um processo de conhecimento, né, nesse caminho. A gente acha muitas vezes que, nossa, já desenvolvi, estou aqui, já sei onde eu quero ir, e de repente, onde a gente estava era confortável, era bom, mas tinha mais. E aí, quando a gente olha para esse mais, fica mais confortável quando a gente muda, né? Que a gente estava falando de mudança. Como que foi esse processo para você? Porque, assim, no meu entender, como eu te via de fora, você sempre foi uma pessoa mais desperta. Como que é real isso que eu percebi ou não? Olha,
Eu sempre fui muito conectada, né? Eu, com 13 anos, já estava lendo Chico Xavier, né? As minhas amigas estavam lendo revistinha da Capricho. Eu gostava também, mas eu era da vibe assim, João Bidu, entender o porquê disso, o porquê daquilo. Então eu já era uma criança diferente e fui entrando na adolescência também diferente. Então, mesmo fazendo as unhas, eu já tinha uma noção, né, muito assim profunda de espiritualidade por conta da Cristina, né? A Maria Cristina foi uma patroa que eu tive num restaurante que eu trabalhei de garçonete. E ela tinha um conhecimento de espiritualidade, uma vivência no kardecismo muito intensa e muito profunda. E foi com ela que eu comecei, de fato, a entender o que que era, né, espiritualidade, o que era o que que eram os outros planos, a me conectar mais com essa energia. E aí eu comecei a estudar. Então, assim, comecei ali com os 12, 13, com 16 anos já estava lendo Legião do Robson Pinheiro, entendendo que tinha assim o bem e o mal no lado espiritual também, e aquilo foi me envolvendo. E a Cris sempre trabalhou muito com as terapias integrativas também. Ela tinha um restaurante, mas ela também tinha um consultório. E ali ela foi me treinando, vamos dizer assim, né, para essa vida que eu tenho hoje. Ela era um pouco menos bruxa no sentido de velas, cristais, incensos, mas ela era extremamente inteligente nessa questão da espiritualidade. Então, o meu despertar, ele veio assim muito cedo, muito cedo. E eu passei, na época da mentoria, eu acho que eu ainda estava passando por um processo de depressão, né, muito profundo. Perdi a Cris, que era, né, minha melhor amiga, e isso também me fez olhar para tudo de uma forma muito diferente. Então, o meu despertar em relação à espiritualidade, intuição, vivências, essas coisas, vem de um lugar muito também da infância e adolescência. Porque se você for falar, né, você cresceu num ambiente conservador, né? Muito, muito conservador. Eu ia. Minha avó era da Assembleia de Deus, tipo, não cortava cabelo, tinha um rolê assim muito, muito estruturado. A minha mãe até hoje, ela é, né, evangélica e tal, então assim, levou um tempo também para ela entender o que que eu fazia da vida, né? Então tem ali os porquês, os parênteses, os parentes, né? Então é muito desafiador. Só que eu sempre tive essa questão da independência muito forte, né? Eu saí de casa com 19 anos e assim, nunca mais voltei. Sempre tive a minha casa, o meu cantinho. Então isso me permitiu também ter uma liberdade de expressão maior, né? Eu sei que para muitas mulheres, muitas jovens, até que me procuram, isso é desafiador, né? Em relação à família, em relação ao entendimento dos outros sobre essa questão da espiritualidade mais livre, da religiosidade, como que uma coisa vai se misturando com a outra. Então, eu tinha essa facilidade de morar sozinha desde muito cedo também. Mas para minha família até hoje é meio assim. O que que a Nádia faz? Ah, a Nádia é bruxa, meu Deus. Então, é bem assim, sabe? Mas assim, foi passando. Hoje em dia todo mundo me respeita, todo mundo entende. Vem na minha casa de boa, né? Porque antes ainda tinha aquele rolê, ai meu Deus, sabe? Mas assim, é muito bom a gente ver a força que tem as nossas escolhas. Sustentar as nossas escolhas tem muita força. Então, eu em momento nenhum pensei em dar para trás, né? Eu tenho, na época da mentoria, eu era terapeuta do medo, porque eu sou aquela pessoa assim, tô com medo, eu vou com medo mesmo, eu vou fazer e depois a gente resolve. Então eu fiz isso na minha vida e assim, hoje o que eu colho, né, essa estabilidade, querendo ou não, na minha cidade, que é uma cidade pequena, eu sou conhecida, as pessoas respeitam, entendem. Então isso tudo é fruto também dessa coragem, né, de sustentar ali a minha escolha, a minha decisão. É aquele famoso sustentar os BOs, né? E é difícil a gente sustentar, né, gente? Olha, eu não cresci numa família tão conservadora assim, né, de evangélicos, mas sempre é conservador, né? Católico também é conservador, né?
Ele é meio disfarçado, mas é. E foi muito difícil, quando eu decidi ser terapeuta, eu me colocar como terapeuta, e ainda de uma técnica não tão conhecida. Então, assim, foi um processo muito doloroso, né? Mas aí, com o tempo, a gente aprende que quando a gente aceita também quem a gente né, o processo fica mais leve. Mas é muito essa coragem mesmo de sustentar quem a gente é e sustentar junto os BOs que vêm, os desafios que vêm. Porque vem, né? Não tem escapatória. Vem, e vem mesmo, gente, vem mesmo. Tem que ser realmente. Eu não gosto de falar que tem que ser forte, tem que isso, tem que aquilo. Eu gosto de dizer que a gente precisa ir amadurecendo conforme a gente vai sustentando esses BOs. Porque a maturidade, ela faz com que a gente saiba quem a gente é. E junto com isso, fica mais fácil. Porque aí você para de duvidar de você. Então, muito do meu processo veio dessa autodescoberta, de entender quem eu era, o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria para minha vida, como que eu me via daqui a 10 anos, dali a 15 anos. Então, assim, eu pensava, eu fazia, né, faço ainda, porque eu faço a minha unha, né, eu fazia a unha muito bem, eu tenho clientes que são agora clientes de cartas, de magia, que vieram também dessa minha outra realidade. Mas eu pensava, não é só isso. E cada unha que eu fazia, que era um momento ali onde eu já tinha essa pegada terapêutica, porque mesmo muito nova já tinha esse rolê, eu ficava pensando, não é só isso. Não é só isso. E aí vem desse lugar, da importância da gente se conhecer e saber o que a gente quer. Que aí fica mais fácil. Das pessoas não influenciarem a gente, eu acho que fica mais fácil. Porque, desculpa, né? Vou falar. Porque quando a gente não sabe o nosso valor, o que o outro fala vira verdade, né? Então, vem muito desse lugar. Depende muito desse alinhamento interno, né? Primeiro da gente acreditar na gente, da gente saber o que a gente quer, quem a gente é e viver isso, né? Porque aí se torna a nossa identidade, a gente vai construindo no dia a dia. Porque, como você falou, se a gente não sabe muito bem, se a gente está em conflito, está em confusão, qualquer interferência externa acaba tirando a gente do nosso caminho, né? E quantas vezes a gente deixa de nos ouvir para ouvir as outras pessoas, né? Com certeza. E aí a gente se perde. Se perde, viu? Porque você falando aí que a gente precisa se conhecer, né? Eu lembro muito do meu processo de despertar, que é isso, né? Eu estava muito dependendo do que os outros definiam que eu era. E aí eu não sabia, porque aquilo já não me cabia mais. E aí eu tive que sair e buscar quem eu sou mesmo, sem saber o que mãe acha, o que marido acha, o que amigo acha, o que a família acha, mas o que eu acho que eu sou. Eu não sabia, né? E é muito triste isso, né? É muito triste a gente saber que a gente deixou chegar a esse ponto. É muito triste porque a gente se sente sozinha e não sabe por onde ir. E aí depois a gente vê que foi tudo parte de uma escolha minha durante toda a minha vida, né? Verdade. Então, assim, mas é isso, quando a gente se encontra, sabe quem a gente começa a sustentar quem a gente é, e os BOs que vêm junto, né? Porque vem mesmo. Não resolveu a vida, né? A gente descobriu quem a gente Não resolve. O mais. despertar, ele só faz a gente saber que a gente nada sabe e buscar essa evolução, né? Esse crescimento, esse amadurecimento é constante. Nádia, e qual foi o momento em que você percebeu que algo dentro de você precisava mudar? Eu estava num processo de uma tristeza bem profunda. Eu trato até hoje a depressão. E eu passei, assim, por uns processos bem intensos. Dentro desses processos, eu fazia faculdade de educação física
Estava faltando 1 ano e pouco para eu me formar, e eu olhava para minha vida e eu falava, não está fazendo sentido, não é isso. Porque eu sabia, dentro de mim, eu sabia que a minha missão era cuidar das pessoas, só que eu não sabia como. Então, educação física, tá, então vou fazer. Então, eu comecei o curso, era muito boa aluna na teoria, mas na aula prática era um horror. Então, assim, ali eu comecei a olhar para minha vida e pensar, não é isso. E aí eu me deparei com as medicinas da floresta. Uma amiga me chamou para consagrar ayahuasca. Eu fui. E ali foi num domingo, na segunda-feira eu tranquei minha matrícula da faculdade, eu entrei num curso de cristalterapia, eu entrei num curso de reiki, eu fui fazer minha primeira formação de teta, e ali eu falei, é isso. No ritual eu pude ter consciência de que eu estava com a missão certa, né, do rolê ali de cuidar das pessoas, mas não na direção que era a direção da minha alma. E aí eu já amanheci no dia seguinte metendo o louco, bem Nádia mesmo, trancando a faculdade, saindo dos grupos, porque eu era representante de turma, eu era da comissão de formatura, eu era um monte de coisa, né? Fui metendo o louco, cancelando tudo, e todo o dinheiro que eu ia investir ainda na faculdade, eu investi nas minhas formações. Que também pediu coragem, né? Mais uma vez, né? Porque eu acho que esse caminho, né, do autoconhecimento é isso. Às vezes a gente encontra a missão, mas ainda não a direção correta, né? E aí a gente precisa ir buscando, né? A gente precisa ir dando voz, que nem se você não tivesse aceito o convite da sua amiga, já ia talvez se formar em educação física, né? Então, muitas vezes a gente quer ter o direcionamento, mas a gente não olha as oportunidades, né? Que a oportunidade está ali do lado, né? E aí você vai e entende que esse é o caminho. E aí isso traz leveza e coragem para você fazer o que precisa ser feito, né? Sim. Quando eu fui trancar a matrícula, a faculdade que eu fiz é na UGB, na Estrada de Valença. É uma universidade maravilhosa, cercada de natureza. Eu amava aquele campus e amo até hoje. Vira e mexe, eu vou lá fazer alguma coisa, eu amo. E eu cheguei, sabe quando o céu tá assim, fechando, formando assim uma chuva? Eu cheguei, tava assim o céu, eu tenho até essa foto, eu tirei. Cheguei, tava assim o céu, e eu falei assim, hoje a transformação. E aí fui lá, tranquei minha matrícula, respirei fundo, porque a faculdade também era um sonho, né? Mas sonho a gente muda. E aí fui e tranquei e já fui comunicando os meus amigos da turma, fui saindo dos grupos, nem todo mundo sem entender nada, né? E assim eu fiz. Eu não tive dúvida. Eu fiquei insegura, mas eu não tive dúvida. Quando eu vi os meus amigos se formando, eu fiquei assim, poxa, não vou estar na formatura. Aí eu olhei para minha vida e falei, tá tudo bem. A gente não precisava desse diploma nesse momento. Então, assim, as emoções se misturam, né? Eu não fui assim, vai dar certo 100%, tenho certeza. Não, eu fui realmente na coragem. Porque eu não tinha muita opção. O dinheiro que eu tinha para investir em conhecimento, eu já estava investindo na faculdade. Se eu não fizesse esse movimento, eu não ia ter de onde tirar para poder me formar, para fazer realmente os cursos necessários, importantes para essa questão das terapias integrativas. Então, foi esse aí o principal movimento que me fez realmente entender que não dava, que eu tinha que mudar. Se você tivesse que escolher um ponto de virada da tua vida que transformou tudo, qual que seria? Foi o ritual de ayahuasca. Foi essa consagração. E depois, teve mais algum? Porque aí você foi para a parte, e para você entender que o que você gostava mesmo era a magia, eram as cartas. Foi tudo junto? Não. Eu comecei com reiki, comecei com barras de axis, fui fazendo diversos cursos, encontrei o Theta, né? Quando eu fiz a minha primeira formação de Theta,
Na primeira aula, porque foi uma formação online à distância, mas era só eu e a professora. A minha primeira formação foi assim, não era turma. Quando ela fez aquela subida no Criador, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu sabia que ali também seria uma mudança radical na minha vida. Eu tinha certeza. Então, assim, eu chorei muito. E aí eu fiquei assim, nossa, não tô entendendo ela, Nádia, deixa a emoção fluir, deixa eu sair. E eu chorava, chorava, chorava. E era um choro de alegria misturado com alívio, misturado com que bom que eu tô aqui. Então eu tive esses dois momentos, o ritual de ayahuasca e a minha primeira formação no Theta. A magia, ela já vinha dentro de mim, né? Eu só tive que entender realmente como que era como que eu ia acessar isso. E dentro do Theta a gente acessa, né? A energia das plantas. Eu fiz o Theta para planta, eu fiz o Theta para animal, eu fiz um monte de formação do Theta, né? Então, a minha base é essa conexão com o Criador. Então, às vezes a gente olha, né? É bruxa e tal, mas não é só aquele estudo dos elementos, né? Eu percebi que a minha bruxaria, tanto que lá nas minhas postagens eu sempre uso isso, né? A bruxaria com consciência. Porque não é só isso. É você entender a função de cada elemento, mas assim, conseguir fazer essas ativações, conseguir montar um ritual, conseguir entender qual é a força, conseguir se proteger. Então, tudo isso eu faço a partir da minha formação de Theta Healing. Porque antes eu era aquela pessoa, sabe aquele rolê que a gente encontra muito na vida? Aquelas pessoas que são espiritualizadas, que trabalham com isso, mas vivem esgotadas. Ai, apliquei um reiki, nossa, tô carregada, tô destruída. Ai, hoje eu fiz 3 sessões de Theta Healing, nossa, tô exausta, morta. Então, assim, o Theta me trouxe uma visão de que eu posso atender, eu posso fazer magia, eu posso fazer reiki, eu posso fazer 5 sessões de Theta seguidas, contanto que eu saiba me proteger, que eu saiba separar o que é do outro, o que é meu. Então, isso trouxe para o meu trabalho um salto, sabe? Me fez Leveza assim, também, né? leveza e me fez abrir a mente. De entender realmente que o que é do outro, o que é meu, e eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para esse canal. Independente da forma que eu vá ser esse canal. Se vai ser numa sessão terapêutica, se vai ser numa sessão de magia, se vai ser numa sessão de cartas. Então, isso trouxe muita paz e muita leveza para o meu processo. Saber cuidar de mim energeticamente fez muita diferença. E isso eu aprendi com o Theta. São os processos que a gente passa, né? Não dava para você chegar onde você está sem ter passado por tudo que você passou, né? Com Embora certeza. a gente tenha a pressa, né, de chegar onde a gente quer, onde é o nosso lugar, onde é a nossa missão, onde é a direção para essa missão, é processo, não tem Não tem uma magia receita. no sentido de Não tem uma calor receita acontecer. pronta. Eu estou fazendo os cálculos aqui. Eu já estudo e pratico há 20 anos. Eu só tenho 33, mas desde os 13 eu estou nessa pegada. Sim. Então são 20 anos assim, amadurecendo, olhando, entendendo, me conectando, estudando. É um Tirando o que não faz processo. sentido mais também, né? Porque faz Filtrando, parte. né? Filtrando todo o conhecimento. Então é um processo. É um processo e é um processo que exige da gente paciência. Que muitas vezes a Estou há gente não 20 tem, né? anos e sei que nada sei. É sobre isso. Na verdade, é um processo que dura a vida toda, né? A vida toda. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse caminho? Olha, eu tive dificuldade em relação ao entendimento das pessoas sobre o meu trabalho. E eu tive uma dificuldade comigo por conta da minha dor da rejeição. Então, por mais que eu seja essa pessoa assim, vou fazer, é isso, não. No fundo, eu tinha aquela coisa, mas e se ninguém gostar de mim? Mas e se não sei o quê? E se não sei o quê? Eu fazia, mas eu fazia com medo. Então, até eu trabalhar tudo isso,
e ainda trabalho, são processos. São processos. É uma ferida na alma, né, na verdade. É uma ferida na alma. E assim, haja sessão de terapia, haja sessão de Theta Healing, haja corte de laços, haja tudo que eu tenho como ferramentas, né, de integrativa e ferramenta tradicional, que não é psicólogo, para a gente poder realmente amadurecer, né? Porque dentro do teto, eu lembro que quando eu fiz a formação do Digging, a Ana Gabi, eu fiz com ela. Ela falava, Nádia, sempre vai ser um problema, uma crença relacionada a questões com Deus e questões você com você e a sua alma. E aí, conforme eu ia fazendo as escavações que vocês conhecem aí, né, do processo do Teta, sempre dava nisso. E eu tinha uma questão muito forte com Deus. Porque eu não entendia, sabe? Essa questão de, poxa, vim pra cá, nasci, minha mãe me deu e não ficou comigo, e por que que não ficou? Será que eu não era boa? Então, assim, a cabeça da gente armazena, nosso inconsciente é 95%. Então, eu tive muita dificuldade com essa questão, né? Isso era muito forte para mim. Até fazer as pazes com Deus foi um processo. É que as pessoas acham que bruxa não pode acreditar em Deus. A gente acredita em Deus, deuses, deusas, flores, folhas, plantas, cristais. Então, fazer as pazes com esse Deus que todo mundo conhece, que é comum, para mim foi muito difícil. Foi um processo muito intenso e muito profundo. Entender que ele não castiga, que ele é um Deus que realmente é amor, que ele não é esse rolê, que, né, esse amor seletivo que as pessoas tanto pregam, né, que é um amor incondicional. Então foi bastante intenso. Até para perder o ranço, né, que eu tinha um ranço, né? Tinha um ranço. A criação, né, a gente vê dentro de casa e fala assim, mas esse Deus aí que vocês estão falando não tá fazendo sentido o que vocês estão fazendo aqui, não. Então, eu sempre fui uma criança bem questionadora, né? Então, foi um processo intenso. Não tem como, né, não ser, né? Porque a gente, seguindo ou não uma religião, esse Deus, né, que tem condições, tá na sociedade, é o que a gente acredita. É assim que a sociedade foi educada, com base no medo, né? Na ameaça, na troca, faz o bem que eu te dou o bem. E aí, quando você faz o bem e não recebe o bem, né? Recebe algo ruim, aquilo ali te desestrutura muito. E você falando de Deus, no meu processo, quando eu tive a depressão, o único caminho que naquela época eu conhecia de espiritualidade era religião. E aí, quando eu fui, né, estava perdida, vazia, não sabia o que fazer. Porque onde eu vou lá com Deus, né? Não foi. Não foi. E ali, um tempo atrás que eu entendi que ali eu me senti abandonada. Eu não tinha dor da rejeição, mas do abandono, né? Porque assim, sempre fui tão devota, sempre estava ali, sempre estava colaborando com a igreja. E quando eu precisei, não senti o amparo, né? E ali foi outra grande desconstrução que eu tive que passar, porque assim, era aquilo que eu conhecia. E agora, o que é a espiritualidade? Onde eu vou preencher esse vazio que eu estou sentindo? Então, foi um momento ali muito, muito desesperador, porque ninguém compreendia, eu estava sozinha, ninguém compreendia o que eu falava, o que eu sentia, eu também não sabia falar, e não sabia para onde correr, né? Então, assim, os processos vão acontecendo para que a gente consiga passar por eles, né? Mas hoje eu confesso, eu tenho consciência que ainda tem coisa para eu trabalhar, que eu ainda tenho esse rancinho que a Nádia falou. Ainda tenho esse rancinho. Eu tinha muito ranço. Porque Deus, que chatice. Eu era assim, gente. Eu era assim, rebelde, tá? Rebelde. Aí eu fui ver com a Cris, que a Cris falava de um Deus tão assim legal,
Um Deus tão acolhedor. Eu falava, mas esse Deus aqui não é o mesmo que eu conheço, não. Vamos... Deixa eu entender o que é isso. Então, assim, foram processos e processos. E assim, que bom que você teve a Cris, né? Nossa, Porque, assim, ela foi seu guia, né? Ela foi foi. mostrando um caminho amoroso, né? Então, assim, a gente tem falado muito aqui, né, Mel, que a maioria dos despertares vem pela dor. E o seu, ele não foi pela dor, ele foi muito um caminho natural, mas não que não tivesse dor no caminho, Sim. né? Assim, e de repente ele foi um despertar para você olhar para essas dores, né, e ressignificar elas. Mas não precisou uma coisa específica, você já foi indo para o caminho, você já foi seguindo aquilo que você sentia, né? Então, você sempre teve, pelo que você está contando, dentro de você esse olhar para o que você sentia, né? Às vezes você não dava voz, mas você via que você dava, às vezes você fazia o contrário. Mas Sim. você entendia o que você estava sentindo, né? E a gente não aprendeu muito sobre isso, né? Não. A gente aprendeu a não sentir, só seguir, só seguir. Não, mas isso eu era muito assim. Tem que fazer, não tem que questionar. Mas tem que questionar, tem, né? Então, eu acho muito bonito esse processo em que a gente, desde pequena, consegue se enxergar e ver o que a gente gosta. Que foi Eu já isso, né? sabia que eu era diferente. Isso também é uma dor, né? Porque a gente quer ser igual. Uhum, com certeza. Nossa, na escola, então, eu falava, mas gente, meu Deus do céu. Mas foi o processo, foi o meu processo e é o que você falou. Embora não sem dor, mas de uma forma aparentemente muito natural. E ter a Cris, eu falo que eu, né, tive 3 mães, tenho 3 mães. A minha mãe Edna, que foi o meu portal de vinda para esse mundo. Hoje eu falo dela com amor, mas nem sempre foi assim. A minha mãe Senira, que me criou, né? Que aceitou aí essa missão. Imagina, um mini espírito. Meu Deus, eu devia ser uma criança desafiadora. Minha mãe fala que eu era muito fácil de lidar, porque eu sempre fui muito de fazer as coisas sozinha, não tinha aquela coisa de chamar o tempo todo, mas que eu tinha as minhas coisas, o que eu gostava, o que eu não gostava, que eu era de muita opinião. Mas ela me criou ali com todo amor, minha mãe era doméstica, então você pensa, né, há 33 anos atrás, né, pegar uma criança, você não tendo ali condições, que a minha mãe tinha uma vida muito simples. Eu, criança, ia com ela para casa que ela trabalhava, ajudar ela a limpar. Então eu venho também de uma criação nesses processos aí. E quando eu faço 15 anos, eu conheço a Cris, que foi assim, sabe aquela mãe no seu coração que, tipo, você sabe que ali tem um pedaço, que você tem um pedaço ali? A gente é assim, né? Ela tá em outro plano, mas tá comigo sempre, eu sinto ela presente. Então, eu tenho essas 3 mães, que foram 3 mulheres que me ensinaram muito. Quando eu resolvi que eu estava pronta para aprender com as 3, eu mudei e eu cresci. Porque até então eu ficava questionando tudo, né? A gente tem uma fase muito questionadora. E eu ficava, mas por que a minha mãe me deu? Aí minha mãe que me criou, por que ela bebia tanto? Por que ela fazia isso? Por que não sei o quê? Por que eu não sou filha da Cris de uma vez? Por que eu não vim pra Cris? Então, quando eu saí dessa vibe e entendi ali que todas as 3, né, com as suas formas de vida e de ver diferente, tinham um amor por mim, que tudo foi com amor, foi feito com amor, dentro do que elas podiam me oferecer, eu pude realmente ficar em paz com isso. Mas foram anos. É isso que a gente busca, né? Essa paz com a gente, que a gente muitas vezes não tem, né? E quando a gente encontra, tudo transforma, né? Tudo muda. Tudo muda. Nádia, o que você acha que te ajudou mais a alcançar essa paz interior? Com você, com a sua história? Entender que eu não sou perfeita.
e que o outro também não precisa ser. Porque eu vejo muito nas pessoas uma questão de criar expectativas, sabe? Então, quando eu percebi que o que eu criava não era o que era real e não era o que o outro era, as coisas ficaram mais leves. Quando eu desmistifiquei, a gente está falando aqui nessa questão de mãe, né? Quando eu desmistifiquei a mãe que eu tinha na minha cabeça e olhei para as minhas 3 mães e consegui enxergar valor, amor e carinho em cada uma delas, aí eu fui entender o que é o rolê do incondicional, que a gente aprende, né, sobre esse amor de Deus, da fonte criadora, incondicional. Então, enquanto eu olhava julgando, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu tinha tristeza, eu tinha remorso, eu tinha mágoa, eu tinha raiva, muita raiva. Então, eu precisei fazer esse movimento de entender que eu não sou perfeita, o outro também não é, e que dentro do que a gente pode fazer de melhor, a gente faz essas entregas diariamente para as pessoas. E as minhas mães, né, que a gente está aqui, né, falando disso, eu trouxe isso, elas deram o melhor que elas podiam com o que elas tinham e tá tudo bem. Mas demorou. Demorou. Porque não é só entender na mente, né? A gente tem que entender no nosso corpo, no nosso sentimento, né? E aí que vem a parte mais difícil, né? Com certeza. Aí que vem. Mas é um movimento, foi um movimento para mim de cura muito profunda. Muito profunda. Essa questão do perfeccionismo. Eu lembro que até na mentoria Fonte, eu sempre fui muito, muito perfeccionista comigo, exigia muito de mim, não achava que eu não podia errar. Então, quando a gente começou a ter aquelas trocas, que na nossa versão da mentoria tinham essas trocas semanais e tal, era uma coisa mais, era tipo uma regra, né? Eu ficava, nossa, mas e se eu não atender bem? Mas e se eu não fizer bem? E se eu não conseguir ouvir o criador? E se não sei o quê? Então, tudo isso eu tive que trabalhar. E para mim, essa questão do perfeccionismo, muitas vezes, apesar de eu estar onde eu estou hoje, me paralisou. Então, são processos. E quem que você se tornou nesse processo? Eu ainda estou me tornando. Eu não me tornei ainda, não. Eu ainda estou me tornando. Ainda Mas estou tá me melhor que tornando. antes já, né? Tô. Olha Tô mais quanta em coisa você falou, paz, já tô mais entendi, já. tranquila, mas ainda tô me tornando. Tem bastante coisa para ajustar ainda, mas é o processo. Nunca para, né, de ter Uh-uh. coisa para ajustar. Não, E esse negócio do perfeccionismo, né? Na mentoria eu também tinha muito isso de, eu vou dar as mesmas coisas. E eu nunca achei que você também sentia isso. sentia o tempo todo, até hoje. Quando eu entro em atendimento de teta ou de magia, quando eu pego alguém para poder fazer um relatório, eu fico, ai, fonte criadora, me mostra o que eu preciso fazer. Porque e se eu fizer errado? E sabe? Então a gente tem o anjinho e tem o diabinho, vamos dizer assim, né? Então a gente tem esse processo na consciência, né? E eu tenho até hoje às vezes, mas é um processo. Eu acho que esse negócio da perfeição, né? A gente entrou muito nessa onda, né, do mundo, né, que pede a perfeição, que pede alta performance, que pede velocidade, que pede que a gente precisa dar conta do trabalho da casa, de tudo, que a gente precisa ser ótimo em tudo, né? Isso transforma a gente em robô, né? Não em pessoas. E aí a gente perde, e aí a gente passa a se comparar com o outro, aí a gente passa a se diminuir. Então, assim, a perfeição, ela destrói a gente se a gente parar para pensar verdadeiramente, né? Ela é algo inalcançável, porque somos humanos, temos dias que estamos bem, dias que não estamos bem, mas a gente ainda busca isso, né?
foi Busque. ensinado, né, a gente a buscar. Foi ensinado a gente ter esse sucesso em que a vida é todo um conto de fadas sem um vilão, né? E não é. E essa perfeição, eu sempre fui muito perfeccionista. E assim, uma coisa errada, tipo, 30 mil coisas certas. Uma vírgula fora do lugar destruía tudo aquilo de bom que eu tinha feito. Então, é um processo de consciência, né? De olhar e falar, não, tudo bem, teve esse erro, mas e o restante que eu fiz de bom, né? E todo o resto que eu fiz. Então, hoje, eu tenho muito mantra de, graças a Deus, eu não sou perfeita. Porque se eu for perfeita, eu não evoluo, eu não desenvolvo, eu não transformo, eu não mudo. Eu sou perfeita, eu não preciso melhorar nada, né? Então, esse negócio da perfeição pega muito a gente. Eu acho que muito mulheres também, né? A gente é cobrada disso, né? É cobrada de estar em forma, cobrada de ter um corpo legal, é cobrada de estar sempre bem apresentável, né? Mas a gente é cobrada porque a gente permitiu ser cobrada. É. A partir E do aí momento que a gente deixa para lá, E aí é a questão também da gente, voltando, né? Sustentar os BOs. Tipo, é o que eu quero? Tá arrumado o tempo todo? Claro que você não vai deixar o autocuidado, né? Mas fazer só por fazer, para ser, para. Não, também não. Então, eu venho muito da questão hoje, né? Eu tenho na minha vida, eu passei o ano passado por uma cirurgia, né? A bariátrica. Eu pesava 120 quilos, eu emagreci 45 quilos. Então, nesse meu processo, eu também entendi muita coisa, sabe? Porque quando eu tava, né, na obesidade mórbida, eu não conseguia, né, andar direito, que eu sentia dor no corpo todo, eu me cobrava o tempo todo. Eu chorava, eu ficava, nossa, meu Deus, não é possível, não sei o quê. Então, eu brigava comigo mesma. Quando eu parei de brigar comigo e respirei e olhei para minha vida de uma forma diferente, eu tive a oportunidade da cirurgia. Minha cirurgia foi feita pelo SUS, foi gratuita, com um dos melhores cirurgiões do Rio. Então, assim, muita manifestação. Eu não tenho problema nenhum pós-cirúrgico, nenhum. Meus exames estão super ok. Eu faço suplementação tipo de vitamina D, só, que eu já fazia antes. Não tive que fazer nada depois. Minha alimentação é normal, não passo mal com nada. Então, eu atribuo muito isso a essa construção também desse preparo. Quando eu parei de brigar comigo, as coisas começaram a andar. Então, é muito desse movimento. Sempre um movimento. a Má falou uma coisa, né, no episódio passado, que é isso, né? Quando a gente se coloca na vítima, a gente perde o nosso poder de escolha. É isso, né? O brigar com a gente, né? Querendo ou não, é entrar nessa vítima, né? Os questionamentos, por que comigo, por que eu, por que não com não sei quem, né? Então, é muito isso, né? Quando a gente para e entende que a gente chegou naquele lugar, sim, mas que a gente escolhe sair daquele lugar, né? Que forma eu vou sair desse lugar? Em vez de ficar se criticando, se batendo, né? De, aí as coisas fluem. Você soltar, né? Exatamente. Quando a gente está ali batendo, a gente está segurando. E aí, quando a gente respira, né? Para, analisa, as coisas fluem. Verdade. Isso é o que a gente chama de resistência, né? Que é esse conflito interno, essa briga interior, né? Então, enquanto a gente não está alinhado, a vida não flui, porque dentro da gente também não flui. E tudo é um reflexo do que a gente é dentro da gente, né? Com certeza. Hoje eu sou literalmente muito mais leve fisicamente e emocionalmente. Então, a Nádia de 2 anos atrás é outra pessoa. Então, são processos. É muito do que a gente está falando, né? É o despertar, são processos. E tudo começou com esse alinhamento interno, né? Tudo começou com esse alinhamento interno.
Eu tatuei, e a Má tatuou também quando ela veio, uma frase que a Cris sempre usava, né? Ser para ter, sentir para fazer e radiar para atrair. A Cris sempre me dizia isso, quando a Má veio a gente tatuou, e é muito disso, sentir para fazer. Hoje em dia as pessoas fazem, depois elas pensam, depois elas sentem. O mundo perdeu a sensibilidade. E isso é muito pesado, né? Mas é muito real. Esse contato com a intuição se perdeu, né? Isso. O sentir para fazer foi o que me trouxe até aqui. Então, até me arrepia. Então, se eu puder deixar, né, aqui para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem realmente seria essa: sinta primeiro, sinta, porque o seu corpo ele dá sinais, a sua mente ela te mostra as sensações, né? As nossas percepções sensoriais elas são um termômetro. Então isso é muito importante, né? Sentir para fazer e não fazer para depois sentir, depois pensar. A gente só precisa escutar o nosso próprio sentir, né? Isso. Quando que você começou a se escutar de verdade? Olha, eu não tenho um momento que eu digo assim, nossa, agora eu comecei, mas eu diria que há uns 4 anos. Quando eu comecei a fazer a transição de manicure para terapeuta, para essa questão mais mística, mais holística, mais bruxa, foi nesse momento, tem uns 4 anos. Eu não sei o momento. Foi nesse dia, nessa hora. Não, não consigo te dizer. Mas foi nessa transição. Quando eu comecei a realmente mudar, sabe? Fazer assim, vou diminuir os clientes para eu poder estudar mais. Vou diminuir um horário de unha aqui, um horário de unha ali, para poder aplicar um reiki, para poder enviar um reiki à distância. Foi nesse momento. Porque se eu não tivesse me escutado, o que eu ia pensar? Vamos para a vida prática, né? Poxa, cada unha que eu fazia na época era R$ 30. Eu tinha meu aluguel, eu tinha minha, né, comida, roupa, calçado. Eu sempre fui, né, Nádia por Nádia. Então, se eu não tivesse me escutado naquele momento, eu poderia ter atrasado muito a minha entrega para o mundo. Sim. Então, eu atribuo realmente a esse movimento de transição da Nádia manicure para a Nádia terapeuta, para a Nádia De bruxa. arriscar, né? Querendo ou não, assim, ali você estava segura, você tinha cliente, você tinha a renda, querendo ou não, mas tem um momento que aquilo não faz sentido. Te sustenta no concreto, né? Na vida real, mas não na vida interior. Exatamente. E aí, quando, né, você decide falar assim, tudo bem, eu entendo, mas é minha hora, né? E eu acho que vem essa leveza que você comentou justamente por você se alinhar daí com a sua alma, né? Porque é um processo, né? A gente dá voz para aquilo que a gente sente, né? E largar algo que era o seu sustento real para se dedicar para arriscar algo, né? Que embora fosse algo que você gostasse, mas era incerto, né? Mas no fundo a gente sabe, né, o caminho. A gente sabe que vai dar certo. Eu sentia que aquilo era o que eu precisava fazer. Então eu senti para fazer e no final, né? No final não, que a gente ainda está no início, né? Mas hoje eu vejo que realmente foi ali, foi naquele movimento de transição, aquela famosa transição de carreira dos terapeutas. Para mim foi muito ali. Só que eu não tinha opção de se der errado, né? Eu não tinha reserva. A minha mãe, né, não tinha recurso para me ajudar. Eu não tinha o se der errado, né? Então foi bem intenso. Mas às vezes isso, né, também coloca você em uma outra posição.
querer dar certo, ser resiliente para que dê certo, né? Sim, com certeza. Porque às vezes com a reserva, mas se não der, tem alguém Tem aqui, aqui, é verdade. né? Gente, os processos estão aí. E a Então, coragem, né, de novo, a coragem de seguir o seu sentir. sim. Porque só sentir sem fazer nada não muda, né? Uh-uh. Exige Vira muita coragem. procrastinação. Vira procrastinação. Fica a dica. É porque você ainda não construiu esse caminho, então você não sabe qual é o próximo passo. Então vai muito naquele salto de fé de você ir caminhando e o caminho aparecendo, porque você não sabe ainda o que você vai trilhar, né? Não. Não tenha, eu não tinha a mínima ideia, não tinha, não tinha. E continuei indo. E continua indo, né? E É continuo hoje. indo. Continuo indo. É E isso. como que você se sente hoje em relação a você mesma, em relação à sua vida, em relação à sua história, à sua trajetória? Mel, eu me sinto uma mulher realizada. Porque eu vejo amigas minhas, mesma faixa etária, que fizeram faculdade, que se formaram, que fizeram todo aquele rolê do tradicional, tendo muita dificuldade ainda sobre identidade, sabe? Quem sou eu? Por que que eu fiz? O que que eu faço agora? E são processos que, assim, eu vivi e já tem um tempo. Então eu olho e falo, que bom que eu me ouvi, que bom que foi. Então hoje eu me sinto realizada, sabe? Tanto na minha vida pessoal, no meu casamento, é um casamento muito bom. É, a minha vida familiar, sabe? Os meus clientes. Problema a gente sempre vai ter um ou outro, né? Até porque estamos aqui no planeta Terra, né? Mas assim, eu me sinto muito realizada, sabe? De verdade. Sou muito nova, sei que, né, a definição de realização para mim pode ser diferente do que para as pessoas, mas dentro da minha vida, dentro do meu mundinho, assim, para mim é realmente uma sensação de realização. Valeu a pena se ouvir, né? Valeu, valeu a pena. Tem muita coisa ainda, mas até aqui já, sabe, é uma Mas se não sensação tivesse muito se boa. ouvido, eu acho que teria mais coisa ainda, Verdade. né? Se a gente parar para pensar assim, se você tivesse terminado a faculdade, se você tivesse, você ia estar numa profissão que você não gostava, né? O quanto o medo paralisa a gente, né? Se você não tivesse a coragem de fazer o que precisava ser feito, você estaria paralisado. Verdade. E é aí que a gente olha para trás e fala, meu, é isso. Eu lembro que no primeiro ano que eu saí, no meu primeiro aniversário que eu saí do CLT, as pessoas me perguntavam, e aí, como você tá, né? Porque é um absurdo. Como assim você está sobrevivendo sem um salário fixo? Existe isso? Exatamente. Como assim? E aí eu via que as pessoas ficavam meio incrédulas, que eu falava assim, meu, é o melhor ano do meu aniversário, assim, eu nunca me senti tão bem como eu tô me sentindo. E assim, as pessoas não entendiam, mas e é difícil de explicar, porque assim, é interno, né? É uma realização, não é uma realização visual de coisas materiais. Também tem essa parte, mas é uma realização de você com você mesmo. É muito diferente, assim. E eu lembro que as pessoas, nossa, que bom! Mas assim, Incrédulas, né? Incrédulas. Como assim? é doida, coitada, não bate bem, não. Mas é muito isso, assim, é uma realização interna, né, que a gente olha e fala, valeu a pena, né, os desafios, o tropeço. E olha onde eu cheguei, né? E aí a gente começa a desconstruir o que é realização para a gente, o que é sucesso para a gente, o que é um trabalho que eu gosto, né? A gente começa a desconstruir e construir a partir da gente, da nossa alma, aquilo que faz sentido para a gente. Porque antes, a minha definição de sucesso, de realização, estava muito relacionada fora, né?
com um trabalho, com conquistar bens materiais, com viagens, com consumo, né? E aí, quando eu vi que, não é isso, né? Não é. Não foi. Eu achei que era. E aí, a hora que eu cheguei e vi que precisava ainda de mais do que aquilo que eu estava tendo, eu entendi que nunca seria o suficiente para me sentir realizada. Verdade. Porque É sobre isso. É uma realização que é só nossa, assim, só a gente entende, mas ela tá aqui e já é muito bom. estamos sentindo, né? O que Estamos importa. sentindo e é muito bom. Pelo que você falou, assim, me ressoou bastante, porque quando a gente está em paz e a gente se escuta e sabe quem a gente já tem a nossa identidade e a gente não negocia isso, eu acho que isso é o que constrói esse sucesso, porque ele vem de dentro para fora, e não mais a partir daquilo que dizem que é sucesso, né? Então, isso é o que dá essa realização, né? E a gente se torna diferente porque a maior parte das pessoas age de acordo com o que todo mundo faz, né? É aquele rolê. Nós somos as ovelhas místicas da nossa família. Que bonitinho, você deixou bonitinho o ditado. É sobre isso. E tá tudo bem. A gente sente diferente. Tá tudo certo. É isso. E então, o que é viver com mais consciência para você? Olha, eu quando falo sobre essa questão de consciência, me vem muito aquela questão de moral, né? O certo e errado, o que é certo para mim, o que não é. E a consciência, para mim, é você viver sabendo realmente o que é para você certo, o que é errado, mas dentro do seu limite, da sua vida, sem ficar olhando para o externo, sabe? Então, a consciência, para mim, ela vem desse lugar e de um lugar de amor. É a consciência que vem através das atitudes, é a consciência que vem através da forma que eu falo, da forma que eu lido, da forma que eu amo. Então, para mim, e eu trago isso para o trabalho, a bruxaria com consciência é uma bruxaria feita com amor, é uma bruxaria feita com escuta, é uma bruxaria que entende diferente essa questão de moral, de certo e errado. Então, a consciência, para mim, vem desse lugar. Agora me fala uma frase que define a sua caminhada. É a frase da vida, né? Para mim, tudo dá certo para mim. Sempre. Mesmo quando tá dando errado, mesmo quando o mundo tá caindo, mesmo quando tudo dá certo para mim. Sempre foi o meu lema. Maravilhosa. Porque a nossa alma é sábia, né? Mesmo que não seja aquele caminho que a gente idealizou, ela encontra o caminho, né? Se a Encontra. gente deixar, né? Se a gente sentir antes de fazer, se a gente ouvir, se a gente perceber os sinais. E isso também é um pouco de consciência, né? A gente entender os sinais, né? Esses dias não, ontem, né? Eu estava tendo uns sonhos com casa, né? E cada vez a casa vinha de um jeito. Aí, no último dia, a casa pegou fogo. Aí, parei de sonhar. Aí, minha geladeira começou a vazar água. Falei, entendi já os sinais. Entendi. Eu falei assim, tá bom. Obrigada. Eu já peguei o sinal, já compreendi. E assim, foi do nada. Eu falei assim, gente, é isso. É o processo. É o processo alquímico de alguma coisa que está se dissolvendo. Eu falei, óbvio, na minha cara. Mas se eu não percebo, não faz sentido. Ia ser mais um rolê cotidiano, mais uma coisa do dia a dia. Estragou, vou chamar o almoço, acabou, é isso. Fica puta, né? Que mais uma Aham. coisa. E aí eu falei assim, tá. Beleza, entendi agora.
E é isso. E também arrumar agora, né, no concreto, porque eu peguei a mensagem, mas precisa resolver o BO, né? Então, vem de várias formas, né? Vem em sonho, vem em uma conversa, vem em alguém te falando algo que no momento é nada a ver, e depois quando você para durante o banho, durante uma caminhada, você entende que, aquilo faz muito sentido, era o que eu estava precisando, né? A gente precisa prestar atenção, né? Mas não focar só, né, nessas respostas, mas assim, estar atenta, né? Porque senão Verdade. Passa. Passa. E que conselho que você daria para mulheres que estão nesse despertar, estão passando por esse processo? Olha, o meu conselho é muito de um lugar de se olhar com amor. Eu podia falar mil coisas aqui, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, mas o que realmente vai fazer com que esse despertar, com que esse processo ele seja menos doloroso, porque dói, é a gente se olhar com amor. Então, o meu conselho é para que as mulheres se enxerguem com mais amor. Que não acontece, né? Uh-uh. Mas não A gente costuma se doar para as outras pessoas, mas esquece da gente, né? A gente acaba se deixando por último. A gente Às vezes elogia todo mundo, a gente elogia todo mundo, a gente observa todo mundo. Ai, nossa, você tá com roupa bonita, nossa, tá com cabelo lindo, nossa, você mudou, não sei o quê. Mas a gente não se olha com esse amor. Então, isso é fundamental para todo processo de despertar, para todo processo de mudança. Ter e às vezes a compaixão gente pela gente, tanto né? o amor para o outro, né? Doa tanto que não sobra para gente, né? Não Então, a gente sobra. também ter um equilíbrio, né? Nisso, porque senão a gente nutre demais o outro e fica desnutrida desse amor. Com certeza. Eu lembrei agora de uma frase que eu vi uma vez, né? Falando de maternidade, mas que fez muito sentido, né? Quando é nosso filho que derruba as coisas no chão, a gente vai dar bronca, né? Quando é uma visita, a gente fala, não se preocupa, a gente vai lá, pega o pano, limpa. Limpa. É tipo Uhum. o amor que a gente teria com uma visita, com um amigo, a gente começar a praticar com a gente. Porque a gente eleva muito a régua com a gente, né? É lá em cima, né? Na perfeição, no inalcançável. Com o amigo, não. Com o amigo, a gente é solidário, é prestativo, é compreensivo, né? Acolhe. Exatamente. Exatamente. Se olhem com amor, meus amores. Isso é fundamental. É mesmo. Ná, eu queria agradecer. Foi ótimo essa troca com você. É muito bom, né? Desde a época da mentoria, já te via como uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa consciente ainda tão nova. E agora, olhando para você com 33 anos e ainda estando mais consciente, estando mais evoluída, mais transformada, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante a gente ver, né? E aqui, né, eu falei muito de, eu via você assim, e isso também é um sinal, porque às vezes a gente vê a pessoa bem, mas a pessoa também não está bem, né? Que nem você falou da mentoria, passava por uma depressão. Eu não sabia disso. Claro que a gente não sai falando, estou com depressão, né? Mas assim, o olhar que a gente dá para as pessoas também, né? Às vezes a gente só fica presa nas expectativas, que nem você falou, né? Nas ideias que a gente quer ter, e a gente não olha verdadeiramente para as pessoas. Então,
Fico muito feliz que você tenha se reerguido, está se reerguendo, porque a gente está se reerguendo todo dia, né? É uma escolha a gente fazer isso. E eu fico muito feliz com a sua troca, com o seu dispor, com o seu carinho, né, na sua fala, né, de se acolher, de entender. E fico feliz também de ter superado as dores, né, a dor da rejeição, essa ferida tão profunda e tão difícil, né, de ser compreendida. E eu agradeço mais uma vez a troca, a gente estar aqui junto, a gente falar para outras mulheres que é possível, que vale a pena, é um caminho que vale a pena, que tem BO sim, mas que também, se não despertar, tem BO do mesmo jeito, e às vezes são mais pesados, né? Quando a gente não olha essa leveza que a gente encontra. Então, gratidão pela troca e por tocar outras mulheres e incentivar a gente também, né? Eu que agradeço ao convite de vocês. É o que eu falei, manifestei esse final do ano e estou aí vivendo mais uma manifestação. Então, muito feliz que tenha sido com vocês, que tenha sido hoje, que tenha sido agora. Muito, muito feliz. Maravilhoso. A gente fica super feliz de ter você aqui e a gente ouviria você o dia todo, porque é lindo ver esse teu despertar, a tua trajetória, ver como você é tão nova, já é tão madura emocionalmente e resolvida, né? Então, é até um exemplo também para a gente. Então, você inspira e a gente espera, então, que a sua história inspire também outras mulheres, né? E que elas também possam se ouvir, assim como você se permitiu, se ouvir e agir a seu favor. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela sua generosidade de estar aqui e compartilhar sua história com a gente. Gratidão, gratidão infinita. Estou muito, muito feliz que esse podcast, que esse processo também de vocês seja incrível, seja lindo, chegue ao coração de muitas pessoas e que vocês sejam cada dia mais abençoadas e iluminadas aí pelo Criador, pela fonte criadora. Muitas bênçãos para vocês, para nós. Muito obrigada. Então, a gente se encontra daqui 15 dias em mais um episódio da temporada Caminhos do Despertar. Até lá!